falar sobre a cura da alma de uma mulher. E sabe, obviamente os homens podem ser feridos também, mas esta é uma reunião de mulheres. Então, sinto muito, rapazes, mas vocês terão que ouvir sobre como curar a alma de uma mulher. Isso talvez te ajude a ir para casa e ajudar suas esposas a terem uma vida melhor. Quantos querem a ajuda de seus maridos para terem uma vida melhor? Amém? Tudo bem. Eu tive muita prática com a cura da minha alma e eu sei algumas coisas sobre isso. E Jesus quer que sejamos inteiros, completos e inteiros. Ele morreu não só para que pudéssemos ir para o céu um dia, mas Ele morreu para que tenhamos uma vida que vale a pena viver, enquanto ainda estamos a caminho de um dia irmos para o céu. E quer saber? Todos temos uma história. E a sua história é importante. E talvez você seja uma das que poderia dar seu relato de vitória, seu testemunho do que Deus fez por você, ou talvez ainda esteja no processo de ver Deus fazer algo por você, ou talvez, apenas talvez, você esteja aqui hoje e acha que tinha que conviver com isso. É incrível quantas pessoas que são cristãs e que vão à igreja, e eu fui uma delas por muito tempo, que não tem nenhuma ideia. Elas pensam que Deus não está interessado em mais nada além de salvá-las e um dia levá-las para o céu. Assim eu vivi como uma cristã quebrada por muito tempo. Eu acho que é péssimo ser um pecador lamentável, mas é muito pior ser um santo lamentável. Porque nós somos a propaganda de Deus para o mundo lá fora. Somos seus embaixadores e Ele está fazendo um apelo ao mundo através de nós. Então, é muito importante para o seu bem, também para o dele, que se você nunca fez isso antes, que você tome uma decisão hoje de que você vai até o fim com Deus e que vai ser tudo o que você pode ser nele e que você não vai viver cheia de dor e segredos e arrependimentos do passado, mas que você vai até o fim com Deus e você vai ser uma pessoa inteira e você vai ser uma pessoa feliz e vai ser uma pessoa forte e você vai ser confiante e vai manter sua cabeça erguida e vai deixar o diabo irritado todos os dias que você estiver neste planeta. Amém? Salmo 147, 3. Ele cura os corações partidos e sara suas feridas, curando sua dor e sua tristeza. Isso não é lindo? Ele cura os corações partidos. Ele sara suas feridas, curando sua dor e tristeza. Agora, sua alma às vezes é referida como seu coração ou seu espírito, ou até mesmo às vezes sua mente, e é uma espécie de parte de tudo isso, mas sua alma não é seu espírito, mas é a sua parte interior. Quando você nasce de novo, Cristo vem viver em seu espírito e tudo se torna bom lá dentro, porque Ele tem que limpá-lo e fazê-lo santo, ou Ele não poderia viver lá. Então, todas somos cuidadas espiritualmente. É por isso que nós podemos dizer sem mentir que nós temos as coisas ou que somos algo antes de realmente termos ou sermos isso. Na realidade, como eu posso dizer que eu sou a justiça de Deus em Cristo antes de eu realmente fazer tudo certo? Porque realmente sou isso, só não estou mostrando tudo isso ainda. Amém? E cara, se você se apegar a isso, o diabo é um ladrão e está pronto para roubar cada coisa bonita que Deus nos dá se não nos mantivermos firmes e apegados a Ele. Então, algumas coisas que vou dizer você pode ter ouvido antes, mas antes dessa noite acabar, pela graça e misericórdia de Deus, e vai ser assim, eu vou te dar 10 pontos sobre como ter a sua alma completamente curada. E se você
seguir esses pontos pode levar alguns anos, pode custar algumas lágrimas, pode custar algum tempo passando por coisas, mas você vai chegar do outro lado como um indivíduo inteiro, sem nenhuma evidência de que você já foi aquela pessoa bagunçada que costumava ser. Vai ser alguém que você conhece muito bem, sabe? Mas você certamente não será mais daquele jeito. Amém? Eu digo ao David que talvez ele pense que foi casado com 20 mulheres diferentes nos 50 anos em que estamos casados. Porque nós continuamos mudando e mudando e mudando. Então, a sua alma, ela é a sua parte interior. E ela é uma parte que certamente conseguimos esconder de todos aqui. E às vezes somos bons em esconder até de nós mesmos. Mas eu acho que uma das melhores coisas que podemos fazer é nos conhecer. Quero dizer, realmente conhecer a nós mesmos. E leva uma vida inteira para realmente se conhecer e ser honesta consigo mesma. Mas certamente Deus nos conhece. E assim, então, é bem possível você parecer muito bem do lado de fora e ser uma completa bagunça pelo lado de dentro. Alguém aqui é bom em se arrumar e vir para a igreja e vestir a sua cara de igreja? Mas lá dentro você está pensando, eu estou caindo aos pedaços porque isso não está funcionando para mim. A condição de nossa alma não é sentida apenas por nós, mas também é sentida por todos aqueles com quem temos relacionamentos. E, para ser bem honesta, o maior favor que você pode fazer para a sua família é ser uma pessoa saudável, bem saudável e plena. Onde eles não têm que se perguntar todos os dias qual a versão de você vão ter. Vamos lá. Sabe, o David diz, eu me lembro que eu costumava dirigir pela rua à noite e pensar, como será que ela vai estar hoje? Eu também não sabia até o diabo dizer para mim. Eu não sabia até me levantar e ver quais seriam as minhas circunstâncias, sabe? Porque se fossem boas e eu conseguisse tudo que eu queria, então eu poderia ser feliz, mas eu não tinha estabilidade na vida. E não há nada pior do que ser controlado por seus pensamentos e seus sentimentos e o que as pessoas dizem ou não, o que as pessoas fazem ou não, ou se você consegue o que quer ou não consegue o que quer. Eu quero ser feliz o tempo todo, não somente quando minhas circunstâncias me dizem que não há problema em ser feliz. Se a sua alma está ferida, muitas vezes ferimos outras pessoas, muitas vezes sem querer, muitas vezes nem sabemos que estamos fazendo isso, mas é por isso que encontramos tantas pessoas no mundo e pensamos, qual é o seu problema? Bem, essas pessoas estão feridas por dentro. E honestamente, às vezes, em vez de querer ficar longe de pessoas assim, deveríamos querer ter um pouco mais de tempo para descobrir o que está acontecendo dentro delas, porque provavelmente é alguém que está sangrando por dentro e não sabe como buscar a ajuda que precisa. Então acho que vagamente, muito vagamente, podemos dizer que nossa alma é nossa personalidade e a forma como nós nos apresentamos. E Deus pode curar nossa personalidade. Tiago 1:21, eu amo esta escritura que diz: recebam a palavra de Deus com humildade, porque ela contém todo o poder de salvar sua alma. Não diz para salvar você, para que você possa ir para o céu. Diz que a palavra de Deus é o bálsamo curador que precisamos, o qual trará salvação e plenitude para esta vida interior, para minha mente. Eu vou te dizer, minha mente foi salva. Não só o meu espírito, mas minha mente foi salva. Quando a Bíblia diz para colocar o capacete da salvação em Efésios 6, como parte da nossa guerra contra o inimigo, sabe o que isso significa? Aprender a pensar como uma pessoa salva. Sabe, não pense como alguém que não é salvo, pense como uma pessoa que é salva. E assim você não tem que acreditar em cada mentira do inimigo. Meus sentimentos foram salvos e estão em processo de serem salvos ainda. Mas vou te dizer, certamente eu não vivo mais pelos meus sentimentos, nada parecido com o que eu costumava fazer há anos atrás. E até a minha vontade, esta foi salva. Não só meu espírito, mas minha mente, minha vontade, minhas emoções. Eu não tenho mais que fazer o que eu quero fazer só porque eu quero fazer. Eu não tenho mais que ficar com raiva se eu não conseguir o que eu quero, mas agora eu posso querer o que Deus quer mais do que o que eu quero para minha vida, sabe? Isto é a plena e a verdadeira salvação.
Agora, ao dizer isso, deixe-me falar. Já faz muito tempo que eu realmente... Há 40 anos eu tenho sido uma estudante muito séria da palavra de Deus. Eu diria que, provavelmente, aos 25 anos eu comecei a ter um grande avanço. Mas levou tempo. Eu vou ser honesta com você, o que eu falar hoje vai ajudá-lo. Eu acredito, pela graça de Deus, que isso vai te ajudar. Eu oro para que as palavras sejam ungidas e que elas definitivamente possam ajudar você. Mas o que eu falar aqui hoje não será a chave secreta que vai consertar tudo na sua vida, porque é o seguinte, se você não for para casa e fizer o que escutou... Sabe, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele disse, eu fiz isso como um exemplo para vocês. Então, João 13, no verso 17, ele disse, bem-aventurados são vocês que, sabendo destas coisas, as praticam. Se vocês as praticarem. Nós dizemos, é tão difícil, essa é uma das coisas que precisamos parar de falar. Nunca mais diga isso, é muito difícil, porque pode até ser difícil, mas Deus ele não vai nos dar nada para fazer que seja difícil demais para nós fazermos. Ele é o Deus do impossível e o que Deus nos mostra para fazer, Ele nos dá a graça, a unção e o poder para fazer. Todos digam, eu consigo. Ok, já passou 10 minutos e nem cheguei ao ponto número 1, estamos em apuros. Quando a Bíblia fala sobre ser salva, ela está falando em ser plena. Vamos pular algumas coisas aqui. Vocês já viram meu poço, não é? Quantas sabem a respeito de estar no poço? Algumas provavelmente ainda têm em algum lugar e uma tem por perto só para o caso de precisar estar lá por um dia ou mais. Nosso poço é onde vamos e sentimos pena de nós mesmos e nos lembramos de todas as coisas ruins que todo mundo já fez conosco e visitaremos o poço daqui a pouco. Eu não quero ir muito longe também. O poço, na verdade, se refere ao inferno, mas podemos experimentar um pouco do inferno aqui na terra, sabe? A menos que escolhamos a cura. Salmo 42:3, uma linda promessa de Deus. Ele me tirou de um poço horrível. Um poço de tumulto e de destruição. Da lama, mofo e lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha, endireitando meus passos e estabelecendo meus caminhos. Ele também colocou uma nova canção na minha boca. Uma canção de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, reverenciarão e adorarão e colocarão a sua confiança e certeza no Senhor. Vocês viram o que eu disse? Ele disse, olha, eu estava em um poço, ele me tirou daquele poço, ele colocou os meus pés em uma rocha, as pessoas viram e então elas quiseram servir ao Senhor. Vamos lá. As pessoas viram, então elas quiseram servir ao Senhor. Uma das melhores coisas que você pode fazer por si e para Deus, uma das melhores maneiras que você pode servir a Deus é deixá-lo curar a sua vida e então ser um exemplo para outras pessoas de que se Deus pode fazer por você, Deus pode fazer por elas também. E se Deus fizer por você, Deus vai fazer por elas também. Eu estou aqui para dizer hoje que você não precisa permanecer quebrada, não tem que continuar sendo infeliz, você não tem que viver em depressão, não tem que viver em autopiedade, você não tem que viver se odiando e desprezando a si mesma, você não tem que viver em arrependimentos, não tem que viver com medo e você não tem que viver com receio. Deus está vivendo em você e então você pode viver a vida que Jesus morreu para dar a você. E algumas de nós seremos suas líderes de torcida para te animar enquanto você faz sua jornada. Agora, José provavelmente é um dos melhores exemplos de como é a maneira certa de responder a um tratamento injusto. E eu tenho certeza de que ele teve dias difíceis que a Bíblia não necessariamente conta para nós, mas uau, que exemplo! E que grande relato a Bíblia nos dá de alguém que foi tão
tão injustamente e imoralmente tratado. E ainda assim ele não estacionou no ponto de sua dor. Vamos, pessoal. Agora ele passou por todo o caminho do poço para o palácio. E querida, isso é o que Deus tem em mente para você. Você pode estar no poço, mas não tem que ficar lá, porque Ele vai tirá-lo do poço e colocar seus pés em uma rocha. Então apenas algumas escrituras aqui em Gênesis 37. E quando viram de longe os irmãos dele, mesmo antes de ele vir até eles, conspiraram para matá-lo. Eles disseram uns aos outros: veja, aí vem este sonhador e o mestre dos sonhos. Então vamos lá, vamos matá-lo e vamos jogá-lo em algum, o quê? Poço. Então diremos ao nosso pai que algum animal selvagem e feroz o devorou, então nós veremos o que será de seus sonhos. Agora Rúben ouviu isso e disse: não vamos matá-lo. E ele disse: não derramem sangue, mas vamos jogá-lo neste, o quê? Poço, ou vala que há no deserto, e não coloque as mãos nele. E ele tentava tirar José das mãos deles para resgatá-lo e entregá-lo ao seu pai. Quando José chegou até seus irmãos, eles o despiram de sua túnica distinta e longa que ele estava usando, e eles o pegaram, e então eles o lançaram em um, o quê? Que estava vazio e não havia água nele. Mas aqui está o que eu tenho a dizer. José optou por não ficar onde o deixaram. Eu não sei onde alguém te deixou, talvez alguém que você amou, confiou, te traiu, e você está sentado lá agora com o coração partido, mas você não tem que ficar onde eles te deixaram. Você pode se levantar, pode sacudir a poeira, ir em frente e fazer grandes coisas para Deus. José decidiu em algum lugar dentro dele que ele ia manter uma boa atitude e que ia confiar em Deus para fazer algo por ele em sua vida. Bem, deixe-me dizer como é viver em um poço. Sentamos em nossos poços. Para mim, o meu pequeno escritório. Antes de eu ter um escritório, era o banheiro. Eu adorava ir ao banheiro e ser lamentável, sabe? Algumas de vocês gostam de sentar no chão do banheiro, colocar a cabeça no vaso sanitário, chorar e ser lamentável? Vamos, seja honesta, você já foi ao banheiro e chorou? Eu demorei muito tempo, mas Deus me deu uma revelação sobre por que as mulheres gostam de ir ao banheiro e chorar. É porque tem um grande espelho lá. E assim, então, depois que você chora e chora bastante, e você está lá apenas sentindo pena de si mesma, o quanto mais consegue sentir, eu me lembro que eu me levantava completamente destruída. Se eu estivesse de maquiagem, tinha rímel escorrendo, meus olhos ficavam vermelhos, eu ficava péssima, o cabelo todo bagunçado, e eu olhava para mim mesma no espelho. Eu me lembro uma vez, já nascida de novo, cheia do Espírito, dando aula de Bíblia. Eu estava sentada no chão do banheiro, grávida de 7 meses do meu bebê, que agora tem 37 anos, com a cabeça no vaso sanitário, sentindo pena de mim mesma. E uma das 2 vezes na minha vida que eu me lembro de algo assim acontecer, eu senti como se o meu espírito saísse do meu corpo e pairasse sobre mim e olhasse para mim. E o Senhor disse: você não acha que está ridícula? Você não acha que está ridícula? Quer saber? Já é tempo de nós realmente pararmos com isso. Vamos, eu disse que precisamos parar com isso. E nós precisamos continuar com o que Deus quer que nós façamos. E então, no meu poço, aliás, eu não me vestia bem assim quando eu ia ao meu poço, sabe? Porque se você vai sentar no seu poço, não quer ficar bonita enquanto estiver lá. Eu sentava lá e odiava as pessoas. E sabe, se você vive num poço por um longo tempo, pode muito bem decorá-lo e torná-lo um pouco agradável, e assim você ter algo quando for lá. E então, sabe, você pode colocar fotos de todas as pessoas que você odeia no seu poço e dizer: cara, eu me lembro bem.
eu me lembro de tudo que você fez comigo, sabe? Se você está achando que eu vou te perdoar, eu não vou perdoar você. E eu te odeio. Então eu ficava lá sentindo pena de mim mesma. O David joga golfe, ele nem procura entender o que eu estou passando. E quando eu tento falar com ele, ele diz: entregue seus cuidados. Apenas só entregue seus cuidados. Então eu tinha este livro de lembranças. E eu era tão boba que eu me lembro de uma vez pegar um pedaço de papel e escrever em um pedaço de papel tudo o que eu achava que havia de errado com o meu marido. Bem, a última lista que eu fiz foi uma de tudo que achava que havia de certo com o meu marido. Deus mudou-me. Amém? Agora a questão é, nós dizemos: oh Deus, você tem que me mudar, Deus, você tem que me ajudar, Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Lembra do que eu disse ontem à noite? A primeira coisa que Jesus disse a muitas pessoas que encontrou foi: levante-se, tome a sua cama e vá embora. E o que ele quis dizer foi: levante-se, tenha alguma coragem, tire esse lixo daqui, decida que você não vai viver desse jeito mais. Nós vamos limpar a bagunça e não deixar nenhuma evidência de que você já esteve nesse tipo de situação aqui. Agora, pessoas diferentes te respondem de forma diferente quando você está em seu poço. E nós gostaríamos que todos sentissem pena de nós, nos dessem compaixão e nos ajudassem, mas nem sempre é assim, sabe? Muitas vezes mesmo com pessoas cristãs não é assim. Então me deparei com isso e pensei que você se identificaria. Algumas pessoas apareceram quando eu estava no posto e me disse: sabe, eu sinto muito por você estar aí embaixo. Não fizeram nada para me ajudar, mas disseram que sentiram muito. Um homem religioso disse: sabe, só pessoas más caem em poços, você deve ter algum pecado em sua vida. O matemático, ele calculou como eu caí no poço. Um repórter queria história exclusiva sobre o meu tempo no poço. Um fundamentalista disse: sabe, você merece esse poço. Um calvinista disse: se você fosse salvo, você nunca cairia no poço. Um armeniano disse: você foi salvo e ainda assim caiu no poço. Um carismático disse: sem problemas, basta confessar, eu não estou no poço. Um realista veio e me disse: agora, irmão, isso é um poço. Um fiscal da Receita perguntou se eu estava pagando imposto do poço. Um fiscal da prefeitura queria saber se eu tinha licença do meu poço. Uma pessoa com autopiedade veio e disse: você não viu nada, você tem que ver como é o meu poço. Um otimista disse: as coisas poderiam ser piores. Um pessimista disse: as coisas vão piorar. Mas então Jesus, vendo o homem, estendeu a mão, pegou pela mão e assim ele o tirou de dentro daquele poço. Eu vou falar sobre a cura da alma de uma mulher. E sabe, obviamente os homens podem ser feridos também, mas esta é uma reunião de mulheres. Então, sinto muito, rapazes, mas vocês terão que ouvir sobre como curar a alma de uma mulher. Isso talvez te ajude a ir para casa e ajudar suas esposas a terem uma vida melhor. Quantos querem a ajuda de seus maridos para terem uma vida melhor? Amém? Tudo bem. Eu tive muita prática com a cura da minha alma e eu sei algumas coisas sobre isso. E Jesus quer que sejamos inteiros, completos e inteiros. Ele morreu não só para que pudéssemos ir para o céu um dia, mas ele morreu para que tenhamos uma vida que vale a pena viver.
enquanto ainda estamos a caminho de um dia irmos para o céu. E quer saber? Todos temos uma história. E a sua história é importante. E talvez você seja uma das que poderia dar seu relato de vitória, seu testemunho do que Deus fez por você, ou talvez ainda esteja no processo de ver Deus fazer algo por você, ou talvez, apenas talvez, você esteja aqui hoje e acha que tinha que conviver com isso. É incrível quantas pessoas que são cristãs e que vão à igreja, e eu fui uma delas por muito tempo, que não tem nenhuma ideia. Elas pensam que Deus não está interessado em mais nada além de salvá-las e um dia levá-las para o céu. Assim eu vivi como uma cristã quebrada por muito tempo. Eu acho que é péssimo ser um pecador lamentável, mas é muito pior ser um santo lamentável. Porque nós somos a propaganda de Deus para o mundo lá fora. Somos seus embaixadores e Ele está fazendo um apelo ao mundo através de nós. Então, é muito importante para o seu bem, também para o dele, que se você nunca fez isso antes, que você tome uma decisão hoje de que você vai até o fim com Deus e que vai ser tudo o que você pode ser nele e que você não vai viver cheia de dor e segredos e arrependimentos do passado, mas que você vai até o fim com Deus e você vai ser uma pessoa inteira, e você vai ser uma pessoa feliz, e vai ser uma pessoa forte, e você vai ser confiante, e vai manter sua cabeça erguida, e vai deixar o diabo irritado todos os dias que você estiver neste planeta. Amém? Salmo 147, 3. Ele cura os corações partidos e sara suas feridas, curando sua dor e sua tristeza. Isso não é lindo? Ele cura os corações partidos. Ele sara suas feridas, curando sua dor e tristeza. Agora, sua alma às vezes é referida como seu coração ou seu espírito, ou até mesmo, às vezes, sua mente, e é uma espécie de parte de tudo isso, mas sua alma não é seu espírito, mas é a sua parte interior. Quando você nasce de novo, Cristo vem viver em seu espírito, e tudo se torna bom lá dentro, porque Ele tem que limpá-lo e fazê-lo santo, ou Ele não poderia viver lá. Então, todas somos cuidadas espiritualmente. É por isso que nós podemos dizer sem mentir que nós temos as coisas ou que somos algo antes de realmente termos ou sermos isso. Na realidade, como eu posso dizer que eu sou a justiça de Deus em Cristo antes de eu realmente fazer tudo certo? Porque realmente sou isso, só não estou mostrando tudo isso ainda. Amém? E cara, se você se apegar a isso, o diabo é um ladrão e está pronto para roubar cada coisa bonita que Deus nos dá se não nos mantivermos firmes e apegados a Ele. Então, algumas coisas que vou dizer você pode ter ouvido antes, mas antes dessa noite acabar, pela graça e misericórdia de Deus, e vai ser assim, eu vou te dar 10 pontos sobre como ter a sua alma completamente curada. E se você seguir esses pontos, pode levar alguns anos, pode custar algumas lágrimas, pode custar algum tempo passando por coisas, mas você vai chegar do outro lado como um indivíduo inteiro, sem nenhuma evidência de que você já foi aquela pessoa bagunçada que costumava ser. Vai ser alguém que você conhece muito bem, sabe? Mas você certamente não será mais daquele jeito. Amém? Eu digo ao David que talvez ele pense que foi casado com 20 mulheres diferentes nos 50 anos em que estamos casados. Porque nós continuamos mudando e mudando e mudando. Então, a sua alma, ela é a sua parte interior. E ela é uma parte que certamente conseguimos esconder de todos aqui. E às vezes somos bons em esconder até de nós mesmos. Mas eu acho que uma das melhores coisas que podemos fazer é nos conhecer. Quero dizer, realmente conhecer a nós mesmos. E leva uma vida inteira para realmente se conhecer
viver e ser honesta consigo mesma. Mas certamente Deus nos conhece. E assim, então, é bem possível você parecer muito bem do lado de fora e ser uma completa bagunça pelo lado de dentro. Alguém aqui é bom em se arrumar e vir para a igreja e vestir a sua cara de igreja? Mas lá dentro você está pensando: eu estou caindo aos pedaços porque isso não está funcionando para mim. A condição de nossa alma não é sentida apenas por nós, mas também é sentida por todos aqueles com quem temos relacionamentos. E, para ser bem honesta, o maior favor que você pode fazer para a sua família é ser uma pessoa saudável, bem saudável e plena, onde eles não têm que se perguntar todos os dias qual a versão de você vão ter. Vamos lá. Sabe, o David diz: eu me lembro que eu costumava dirigir pela rua à noite e pensar: como será que ela vai estar hoje? Eu também não sabia até o diabo dizer para mim. Eu não sabia até me levantar e ver quais seriam as minhas circunstâncias, sabe? Porque se fossem boas e eu conseguisse tudo que eu queria, então eu poderia ser feliz, mas eu não tinha estabilidade na vida. E não há nada pior do que ser controlado por seus pensamentos e seus sentimentos, e o que as pessoas dizem ou não, o que as pessoas fazem ou não, ou se você consegue o que quer ou não consegue o que quer. Eu quero ser feliz o tempo todo, não somente quando minhas circunstâncias me dizem que não há problema em ser feliz. Se a sua alma está ferida, muitas vezes ferimos outras pessoas, muitas vezes sem querer, muitas vezes nem sabemos que estamos fazendo isso, mas é por isso que encontramos tantas pessoas no mundo e pensamos: qual é o seu problema? Bem, essas pessoas estão feridas por dentro. E honestamente, às vezes, em vez de querer ficar longe de pessoas assim, deveríamos querer ter um pouco mais de tempo para descobrir o que está acontecendo dentro delas, porque provavelmente é alguém que está sangrando por dentro e não sabe como buscar a ajuda que precisa. Então acho que vagamente, muito vagamente, podemos dizer que nossa alma é nossa personalidade e a forma como nós nos apresentamos. E Deus pode curar nossa personalidade. Tiago 1:21, eu amo esta escritura que diz: recebam a palavra de Deus com humildade, porque ela contém todo o poder de salvar sua alma. Não diz para salvar você para que você possa ir para o céu. Diz que a palavra de Deus é o bálsamo curador que precisamos, o qual trará salvação e plenitude para esta vida interior, para minha mente. Eu vou te dizer, minha mente foi salva. Não só o meu espírito, mas minha mente foi salva. Quando a Bíblia diz para colocar o capacete da salvação em Efésios 6, como parte da nossa guerra contra o inimigo, sabe o que isso significa? Aprender a pensar como uma pessoa salva. Sabe, não pense como alguém que não é salvo, pense como uma pessoa que é salva. E assim você não tem que acreditar em cada mentira do inimigo. Meus sentimentos foram salvos e estão em processo de serem salvos ainda. Mas vou te dizer, certamente eu não vivo mais pelos meus sentimentos, nada parecido com o que eu costumava fazer há anos atrás. E até a minha vontade, esta foi salva. Não só meu espírito, mas minha mente, minha vontade, minhas emoções. Eu não tenho mais que fazer o que eu quero fazer só porque eu quero fazer. Eu não tenho mais que ficar com raiva se eu não conseguir o que eu quero, mas agora eu posso querer o que Deus quer mais do que o que eu quero para minha vida, sabe? Isto é a plena e a verdadeira salvação. Agora, ao dizer isso, deixe-me falar. Já faz muito tempo que eu realmente... Há 40 anos eu tenho sido uma estudante muito séria da palavra de Deus. E eu diria que, provavelmente, aos 25 anos eu comecei a ter um grande avanço. Mas levou tempo. Eu vou ser honesta com você, o que eu falar hoje vai ajudá-lo. Eu acredito, pela graça de Deus, que isso vai te ajudar. Eu oro para que as palavras sejam ungidas e que elas definitivamente possam ajudar você. Mas o que eu falar aqui hoje não será a chave secreta que vai consertar tudo na sua vida, porque é o seguinte, se você não for para casa e fizer o que escutou... Sabe,
Sabe, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele disse: eu fiz isso como um exemplo para vocês. Então, João 13, no verso 17, ele disse: bem-aventurados são vocês que, sabendo destas coisas, as praticam. Se vocês as praticarem. Nós dizemos: bem, é tão difícil. Essa é uma das coisas que precisamos parar de falar. Nunca mais diga isso, é muito difícil, porque pode até ser difícil, mas Deus, ele não vai nos dar nada para fazer que seja difícil demais para nós fazermos. Ele é o Deus do impossível, e o que Deus nos mostra para fazer, ele nos dá a graça, a unção e o poder para fazer. Todos digam: eu consigo. Ok, já passou 10 minutos e nem cheguei ao ponto número 1. Estamos em apuros. Quando a Bíblia fala sobre ser salva, ela está falando em ser plena. Vamos pular algumas coisas aqui. Vocês já viram meu poço, não é? Quantas sabem a respeito de estar no poço? Algumas provavelmente ainda têm em algum lugar, e uma tem por perto só para o caso de precisar estar lá por um dia ou mais. Nosso poço é onde vamos e sentimos pena de nós mesmos e nos lembramos de todas as coisas ruins que todo mundo já fez conosco, e visitaremos o poço daqui a pouco. Eu não quero ir muito longe também. O poço, na verdade, se refere ao inferno, mas podemos experimentar um pouco do inferno aqui na terra, sabe? A menos que escolhamos a cura. Salmo 42:3, uma linda promessa de Deus. Ele me tirou de um poço horrível, um poço de tumulto e de destruição, da lama, mofo e lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, endireitando meus passos e estabelecendo meus caminhos. E ele também colocou uma nova canção na minha boca, uma canção de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, reverenciarão e adorarão e colocarão a sua confiança e certeza no Senhor. Vocês viram o que eu disse? Ele disse: olha, eu estava em um poço, ele me tirou daquele poço, ele colocou os meus pés em uma rocha, as pessoas viram e então elas quiseram servir ao Senhor. Vamos lá. As pessoas viram, então elas quiseram servir ao Senhor. Uma das melhores coisas que você pode fazer por si e para Deus, uma das melhores maneiras que você pode servir a Deus é deixá-lo curar a sua vida e então ser um exemplo para outras pessoas de que se Deus pode fazer por você, Deus pode fazer por elas também. E se Deus fizer por você, Deus vai fazer por elas também. Eu estou aqui para dizer hoje que você não precisa permanecer quebrada, não tem que continuar sendo infeliz, você não tem que viver em depressão, não tem que viver em autopiedade, você não tem que viver se odiando e desprezando a si mesma, você não tem que viver em arrependimentos, não tem que viver com medo e você não tem que viver com receio. Deus está vivendo em você e então você pode viver a vida que Jesus morreu para dar a você. E algumas de nós seremos suas líderes de torcida para te animar enquanto você faz sua jornada. Agora, José provavelmente é um dos melhores exemplos de como é a maneira certa de responder a um tratamento injusto. E eu tenho certeza de que ele teve dias difíceis que a Bíblia não necessariamente conta para nós, mas uau, que exemplo! E que grande relato a Bíblia nos dá de alguém que foi tão injustamente e imoralmente tratado. E ainda assim ele não estacionou no ponto de sua dor. Vamos, pessoal. Agora ele passou por todo o caminho do poço para o palácio. E querida, isso é o que Deus tem em mente para você. Você pode estar no poço, mas não tem que ficar lá, porque ele vai tirá-lo do poço e colocar seus pés em uma rocha. Então apenas algumas escrituras aqui em Gênesis 37. E quando viram de longe os irmãos dele, mesmo antes de ele vir até eles, conspiraram para matá-lo. Eles disseram uns aos outros: veja, aí vem este sonhador e o mestre dos sonhos. Então vamos lá, vamos matá-lo e vamos jogá-lo em algum, o quê? Poço. Então diremos ao nosso pai que algum animal selvagem e feroz o devorou, então nós veremos o que será de seus sonhos. Agora Rúben ouviu isso e disse: não vamos matá-lo. E ele disse: não derramem sangue, mas vamos jogá-lo neste, o quê?
poço ou vala que há no deserto e não coloque as mãos nele. E ele tentava tirar José das mãos deles para resgatá-lo e entregá-lo ao seu pai. Quando José chegou até seus irmãos, eles o despiram de sua túnica distinta e longa que ele estava usando, e eles o pegaram, e então eles o lançaram em o quê? Que estava vazio e não havia água nele. Mas aqui está o que eu tenho a dizer. José optou por não ficar onde o deixaram. Eu não sei onde alguém te deixou, talvez alguém que você amou, confiou, te traiu e você está sentado lá agora com o coração partido, mas você não tem que ficar onde eles te deixaram. Você pode se levantar, pode sacudir a poeira, ir em frente e fazer grandes coisas para Deus. José decidiu em algum lugar dentro dele que ele ia manter uma boa atitude e que ia confiar em Deus para fazer algo por ele em sua vida. Bem, deixe-me dizer como é viver em um poço. Sentamos em nossos poços. Para mim, o meu pequeno escritório, antes de eu ter um escritório, era o banheiro. Eu adorava ir ao banheiro e ser lamentável, sabe? Algumas de vocês gostam de sentar no chão do banheiro, colocar a cabeça no vaso sanitário, chorar e ser lamentável? Vamos, seja honesta, você já foi ao banheiro e chorou? Eu demorei muito tempo, mas Deus me deu uma revelação sobre por que as mulheres gostam de ir ao banheiro e chorar. É porque tem um grande espelho lá. E assim, então, depois que você chora e chora bastante, e você está lá apenas sentindo pena de si mesma, o quanto mais consegue sentir, eu me lembro que eu me levantava completamente destruída. Se eu estivesse de maquiagem, tinha rímel escorrendo, meus olhos ficavam vermelhos, eu ficava péssima, o cabelo todo bagunçado, e eu olhava para mim mesma no espelho. Eu me lembro uma vez, já nascida de novo, cheia do Espírito, dando aula de Bíblia. Eu estava sentada no chão do banheiro, grávida de 7 meses do meu bebê, que agora tem 37 anos, com a cabeça no vaso sanitário, sentindo pena de mim mesma. E uma das 2 vezes na minha vida que eu me lembro de algo assim acontecer, eu senti como se o meu espírito saísse do meu corpo e pairasse sobre mim e olhasse para mim. E o Senhor disse: você não acha que está ridícula? Você não acha que está ridícula? Quer saber? Já é tempo de nós realmente pararmos com isso. Vamos, eu disse que precisamos parar com isso. E nós precisamos continuar com o que Deus quer que nós façamos. E então, no meu poço, aliás, eu não me vestia bem assim quando eu ia ao meu poço, sabe? Porque se você vai sentar no seu poço, não quer ficar bonita enquanto estiver lá. Eu sentava lá e odiava as pessoas. E sabe, se você vive num poço por um longo tempo, pode muito bem decorá-lo e torná-lo um pouco agradável, e assim você terá algo quando for lá. E então, sabe, você pode colocar fotos de todas as pessoas que você odeia no seu poço e dizer: cara, eu me lembro bem. Eu me lembro de tudo que você fez comigo, sabe? E se você está achando que eu vou te perdoar, eu não vou perdoar você. Eu te odeio. Então eu ficava lá sentindo pena de mim mesma. O David joga golfe, ele nem procura entender o que eu estou passando. E quando eu tento falar com ele, ele diz: entregue seus cuidados. Apenas só entregue seus cuidados. Então eu tinha este livro de lembranças. E eu era tão boba que eu me lembro de uma vez pegar um pedaço de papel e escrever em um pedaço de papel tudo o que eu achava que havia de errado com o meu marido.
Bem, a última lista que eu fiz foi uma de tudo que achava que havia de certo com o meu marido. Deus mudou-me. Amém? Agora a questão é, nós dizemos, oh Deus, você tem que me mudar, Deus, você tem que me ajudar, Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Lembra do que eu disse ontem à noite? A primeira coisa que Jesus disse a muitas pessoas que encontrou foi, levante-se, tome a sua cama e vá embora. E o que ele quis dizer foi, levante-se, tenha alguma coragem, tire esse lixo daqui, decida que você não vai viver desse jeito mais. Nós vamos limpar a bagunça e não deixar nenhuma evidência de que você já esteve nesse tipo de situação aqui. Agora, pessoas diferentes te respondem de forma diferente quando você está em seu poço. E nós gostaríamos que todos sentissem pena de nós, nos dessem compaixão e nos ajudassem, mas nem sempre é assim, sabe? Muitas vezes mesmo com pessoas cristãs não é assim. Então, me deparei com isso e pensei que você se identificaria. Algumas pessoas apareceram quando eu estava no poço e me disseram, sabe, eu sinto muito por você estar aí embaixo. Não fizeram nada para me ajudar, mas disseram que sentiram muito. Um homem religioso disse, sabe, só pessoas más caem em poços, você deve ter algum pecado em sua vida. O matemático, ele calculou como eu caí no poço. Um repórter queria história exclusiva sobre o meu tempo no poço. Um fundamentalista disse, sabe, você merece esse poço. Um calvinista disse, se você fosse salvo, você nunca cairia no poço. Um armeniano disse, você foi salvo e ainda assim caiu no poço. Um carismático disse, sem problemas, basta confessar, eu não estou no poço. Um realista veio e me disse, agora irmão, isso é um poço. Um fiscal da Receita perguntou se eu estava pagando imposto do poço. Um fiscal da prefeitura queria saber se eu tinha licença do meu poço. Uma pessoa com autopiedade veio e disse, você não viu nada, você tem que ver como é o meu poço. Um otimista disse, as coisas poderiam ser piores. Um pessimista disse, as coisas vão piorar. Mas então Jesus, vendo o homem, estendeu a mão, pegou pela mão e assim ele o tirou de dentro daquele poço. Claro que sentiram muito. Um homem religioso disse, sabe, só pessoas más caem em poços, você deve ter algum pecado em sua vida. O matemático, ele calculou
como eu caí no poço. Um repórter queria história exclusiva sobre o meu tempo no poço. Um fundamentalista disse: sabe, você merece esse poço. Um calvinista disse: se você fosse salvo, você nunca cairia no poço. Um armeniano disse: você foi salvo e ainda assim caiu no poço. Um carismático disse: sem problemas, basta confessar, eu não estou no poço. Um realista veio e me disse: agora, irmão, isso é um poço. Um fiscal da Receita perguntou se eu estava pagando imposto do poço. Um fiscal da prefeitura queria saber se eu tinha licença do meu poço. Uma pessoa com autopiedade veio e disse: você não viu nada, você tem que ver como é o meu poço. Um otimista disse: as coisas poderiam ser piores. Um pessimista disse: as coisas vão piorar. Mas então Jesus, vendo o homem, estendeu a mão, pegou pela mão e assim ele o tirou de dentro daquele poço.